No nosso bate-papo esportivo hoje, aqui do canal Esporte em Foco, nós temos a presença do professor Gustavo Gaspar Dutra, respeitando o distanciamento e usando máscara, né, devido à pandemia. Hoje o nosso bate-papo é sobre o voleibol. Os Estados Unidos é o precursor do voleibol. E te pergunto, os Estados Unidos continua sendo uma potência no voleibol mundial? Eu penso que, em termos de iniciação esportiva, penso que os Estados Unidos sim continua. A gente vê muitos eventos que eles fazem, principalmente para as categorias de base, eventos amadores, o número de eventos que eles fazem lá, a proporção que eles dão ao voleibol lá é muito grande. Todo evento que tem, principalmente Olimpíadas, né, que é o foco, eles sempre chegam forte e acredito sim que eles ainda, por mais que uma vez ou outra aí a gente tenha o Brasil sempre chegando, a Rússia chegando, a China, né, que chegou também. Acredito que os Estados Unidos sim ainda é uma grande potência do voleibol. Então, no Brasil, o voleibol chegou em São Paulo e no Rio de Janeiro, no início de tudo lá na ACM, Associação Cristã de Moços. Esse trabalho foi fomentado lá no passado, continua sendo uma potência Rio e São Paulo ou tem outros estados brasileiros que fazem um bom trabalho? Boa pergunta isso. Quando a gente pega equipes, realmente a gente vê as equipes de ponta, principalmente nessa região nossa aqui, né, do Sudeste, né, Minas, São Paulo, Rio, o Sul também chegando muito bem, mas quando a gente pensa em atletas, o individual, a gente vê muito atleta do Norte e Nordeste que estão nessas equipes aqui de Minas, de São Paulo, do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina. Então, assim, eu acho que realmente o celeiro de quem está iniciando, eu acho que ele tá longe do que a gente pensa aqui do Sudeste. As principais equipes estão aqui, mas quando a gente pensa em atletas, de onde ele veio, de onde ele surgiu, a gente vê muita pessoa ali do Nordeste e no Norte. Então, duas perguntas e uma para você. Se o cara ser um atleta de voleibol, a criança está começando lá, quais são as principais características que deva ter e quais os principais fundamentos que é desenvolvido na base para ter um bom voleibol? Sim, boa pergunta. Então, acho que a principal característica, a gente sempre fala isso enquanto professor de educação física, é gostar da modalidade, né? Se a gente gostar da modalidade, a gente vai fazer aquilo ali mais bem feito, a gente vai ter o prazer, né? Eu vou passar a fazer todos os dias, vou chegar em casa, vou comentar com meu pai se eu sou uma criança, que eu estou gostando daquilo ali. Acho que a principal característica é realmente gostar da modalidade, né? Depois disso, se a gente vai trabalhar no alto nível, tem que pensar em altura da criança, né? Porque o alto nível ele exige isso. Mas a nível escolar, a nível de repente até do nosso estado, a gente vê pessoas de estatura média conseguindo jogar muito bem, até em alto nível, tá? Isso não é o problema. A gente já viu muito bem o Giba, que não era uma estatura muito alta, mas que por onde passou... e aí assim, a gente tem, né, o Giba, o Nauber, né, que não eram pessoas que tinham uma estatura muito alta, mas tiveram grande notoriedade, né, no meio esportivo. Algumas pessoas ainda preferem trabalhar, pegar a criança e, né, desenvolver acima de altura, né? Eu vou pegar uma criança que é maior, a outra que é menor. Não, ela não vai me servir no futuro. Então, e o Giba e o Nauber, né, se destacaram muito mesmo, não tendo a altura que as pessoas acham que é o padrão do vôlei, né? Eu particularmente respeito a opinião de todos os outros profissionais. Eu particularmente ainda prefiro trabalhar com pessoas habilidosas, de repente ter uma tática diferente na minha equipe. Na época que eu tinha equipe, a minha equipe não tinha estatura muito grande. Eu trabalhava com bolas mais aceleradas, porque se eu tenho uma equipe de estatura alta, normalmente a bola vai um pouco mais alta, você dá tempo do bloqueio chegar. Então eu acho que isso tudo é característica que o professor precisa saber desenvolver na sua equipe. Mas volto a repetir, eu acho que a gente não precisa ter estatura alta para jogar voleibol. Você que está em casa, gosta de voleibol, venha participar. Vamos aproveitar então, já que você tocou no assunto. Quais são as reais chances do Brasil nas Olimpíadas? Tanto no vôlei de praia, quanto no vôlei de quadra. No vôlei de praia a gente tem demonstrado aí muita habilidade com as nossas duplas. Acho que a chance é real, né? Mas a gente sabe que a Olimpíada ela é uma competição curta, onde você precisa estar muito bem preparado física e psicologicamente, né? Física e mentalmente, né? Porque é uma competição rápida onde você joga em poucos dias ali, você joga várias vezes, né? Então tem pessoas muito fortes ali. Acho que no vôlei de praia a gente tem sim uma grande chance. No vôlei de quadra, eu acho que as nossas equipes masculina e feminina também vão chegar fortes.
é uma preparação, né, devido até a pandemia, vamos tocar nesse assunto, né, a preparação das equipes pararam os torneios, então assim, quem tinha tudo preparado para chegar na Olimpíada, né, bem, vai ter que refazer isso para o ano que vem. De repente o atleta que estava bem esse ano pode não estar ano que vem. Então mudou completamente tudo que as pessoas fazem. Mas eu acho sim que no voleibol nós temos condição real de medalha. Faltou você dizer quais são os fundamentos principais para o atleta voleibol. Sim, isso. Saber muito bem a parte do toque, da manchete, o saque, né? E aí quando eu falo manchete, a recepção também, tá? Eu acho que o atleta de vôlei, se ele quiser se destacar, tá? Ele tem que procurar estudar, tá? Estudar de que forma eu digo? Estudar a equipe dele, estudar a equipe adversária também, porque isso faz com que ele tenha conhecimento aonde está o amigo dele, o que o levantador dele está fazendo, o que a outra equipe está fazendo de diferente, tá? Acho que os fundamentos são muito importantes, tem o ataque também, e aí varia de professor para professor como ele vai começar isso na iniciação esportiva. Eu já vi alguns professores falarem que preferem começar pelo ataque, porque quando a gente pensa na modalidade futebol, o que é o principal para o garoto que está começando? Fazer o gol. O que é o principal hoje para a criança que está começando o vôlei? Ver a pessoa fazer ponta, atacar, é o que a gente chamava antigamente, eu vou cravar a bola. Então muitos professores começam com o ataque. Eu não tenho muito isso, eu acho que a criança gosta de vivenciar o jogo, então eu procuro começar muito com o toque e manchete, tá? Porque para pôr a bola em jogo, a gente faz o que era feito antigamente no voleibol, que é feito com os idosos hoje, que é jogar a bola um para o outro, então a gente faz muito isso com criança. Mas eu acho que, gente, qualquer forma que você, professor em casa, iniciar o voleibol, eu acho que é o menos importante. A criança ela tem que gostar. E por o voleibol ser uma modalidade muito difícil, se o William me permitir explicar, né, e a gente sempre debate isso, o futsal a bola rola, o handball quica, o basquete quica, o voleibol encostou no chão, acabou. E aí se a criança não tiver paciência para aprender, a gente acaba desmotivando. Então o papel do professor, gente, é importante no voleibol. Brinquem, divirtam-se com a criança, porque ela vai ser um atleta no futuro, ela não vai ser um atleta agora com 5, 6 anos. Não posso deixar de perguntar. A pandemia está aí, nós não tivemos jogos escolares a nível do Estado do Espírito Santo, e nem tampouco vai ter os jogos da juventude. O que isso implica numa futura geração, na revelação de novos talentos, e também na base aqui para as escolas que realmente treinam o vôlei? Sim, isso é muito importante. Com relação às safras, realmente, existe uma discussão, a gente participa de alguns fóruns, existe essa discussão, esse debate, certo? Com o que vai fazer para o ano que vem, se vai aumentar a idade para 18, se vai aumentar o menino de 14 para 15, né? Eu acho que a gente tem que realmente pensar no aluno, né? Até que ponto isso não vai causar um transtorno para ele, né? Um déficit para ele, dele ficar pensando que ele perdeu uma idade, uma categoria, perdeu uma oportunidade que de repente ele teria. Tá? Acho que isso aí é um estudo que vai envolver muita coisa. Acho que a perda foi muito grande para o esporte, não só no voleibol, para o esporte mundial. A pandemia veio e parou praticamente tudo, algumas coisas estão retornando agora. A nível profissional, é mais fácil das pessoas trabalharem. Vamos citar aí o jogo de futebol, que as pessoas fizeram o exame antes do jogo e o jogo foi cancelado. E o esporte amador? Eu vou conseguir ter alguém ali testando os atletas antes do jogo? Não vou. Então é mais complicado, acho que a perda foi grande. Acho que a gente tem que estudar com muito carinho essa criança que está com 17 anos, esse adolescente que está com 17 anos e vai ter 18, né, ano que vem, perderia a safra dele. Essa criança que tem 14, que ele vai perder a idade dele de 14 anos de infantil, mas ele ainda tem mais 3 anos. Então de repente ele não perde tanto quanto o de 17. Mas é um estudo que a gente tem que fazer. Gostaria de aqui agradecer ao professor Gustavo Gaspar Dutra por sua colaboração, por sua interatividade no nosso quadro Bate-Papo Esportivo. Eu que agradeço a oportunidade, tá? Um abraço para todos que estão nos assistindo. Gostaria da permissão também de mandar um abraço para o nosso amigo Guilherme, tá? Gosto muito dele, menino muito bom, tá? Um abraço, Guilherme, um abraço, William, um abraço a todos. Curte aí, dá um like.